Olá, eu sou o Dr. Romualdo Sanches Calvo Filho, advogado criminalista, tribuno do júri, já por mais de 30 anos. E com essa experiência que o bom Deus nos tem permitido, né, ter nessa vida, nessas atuações, a gente então lançou aí esses vários vídeos tratando de temas importantes acerca de casos, obviamente, pertinentes, competentes do Tribunal do Júri, do Tribunal Popular. Então, são temas que podem ajudar o colega, a colega de todo o Brasil em suas atuações, tá bom? Então, hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre nulidades. É um tema realmente caro, crucial, não é mesmo? E nulidades ocorridas depois do trânsito em julgado da sentença de pronúncia, tá? Porque as nulidades ocorridas antes do trânsito em julgado da sentença de pronúncia, como sabemos, a gente deve, se ocorridas ali durante a audiência da primeira fase, tão logo elas ocorram, a gente suscita, argue a nulidade para que o juiz corrija a nulidade e, se ele indeferir, tá? Devemos pedir a consignação em ata daquela nulidade que nós reputamos e que o juiz não corrigiu, tá bom? Para que só então depois nós possamos arguir, levantar, suscitar essa nulidade por meio de habeas corpus ou em preliminar das alegações finais. E se ainda assim o juiz não corrigir, não voltar atrás, não regularizar a situação processual, que a defesa entende ser nula, então deveremos arguir essa mesma nulidade, essa mesma mácula em recurso em sentido estrito, na preliminar do recurso em sentido estrito, também é viável, tá? Porém, hoje a gente vai tratar das nulidades ocorridas após a sentença de pronúncia com seu trânsito em julgado. Ou seja, já não há mais recurso, porque não entramos com recurso em sentido estrito, ou entramos, já foi julgado, tá bom? O processo, então, ele já está se encaminhando para a segunda fase, para o artigo 422, não é mesmo? Que já aconteceu, artigo 422, ele já aconteceu, tá? E se houve alguma nulidade antes, mas após o trânsito em julgado dessa sentença de pronúncia, a gente também pode e deve arguir essa nulidade até na manifestação da defesa, que ocorre após a acusação, na fase do artigo 422 do Código de Processo Penal. E ainda se a nulidade ocorrer depois dessa manifestação do 422, e pode acontecer, tá? Então, o Código de Processo Penal, ele nos fornece, ele nos aponta um instante processual em que nós devemos arguir, suscitar, levantar, apontar ao juiz essa mácula, essa mancha, essa nulidade, para que então nós a invoquemos e com isso possamos, se o caso, levar adiante essa nulidade até para os tribunais, caso não seja ela corrigida, retificada pelo juiz presidente do júri, né? Então, como diz o ditado, né? Um exemplo vale mais que 1000 palavras. Um exemplo vale mais que 1000 palavras. Eu vou citar algumas nulidades aqui que podem acontecer após a sentença de pronúncia, após o trânsito em julgado. Então, digamos que transitou em julgado, homicídio qualificado,
tá bom? Você já se manifestou ali na fase do artigo 422 do Código de Processo Penal, etc. Aí, o cliente, o réu, o acusado, fala: doutor, aquela testemunha de álibi, aquela testemunha que poderia demonstrar que não estava no local no dia dos fatos, tá bom? Ela apareceu. Ela que estava no local incerto e não sabido, manteve contato comigo, e agora eu já sei o endereço dela, o contato dela, até comentei sobre o meu processo, e ela se dispôs prontamente em ser a minha testemunha. Só que o detalhe, né, gente? Você já se manifestou na fase do artigo 422, que é o momento processual também em que você deve indicar testemunhas, como já vimos, né? Até no máximo de 5 para cada réu. Tá bom? Aí você fala: bom, o que fazer? O que fazer? A única solução que eu indico é a seguinte: você vai peticionar ao juiz presidente, informar o ocorrido. Doutor, eu sei que a fase do artigo 422 passou. Em princípio, tá? A indicação de testemunha está preclusa, tá? Passou o tempo, porém, em razão da plenitude de defesa, gizada ali no artigo 5º, inciso 38, a linha A do Código de Processo Penal, por tratar-se de uma testemunha de álibi, ou seja, vai demonstrar que o réu, tá, não foi o autor desse crime de homicídio, uma vez que ninguém pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. E essa testemunha vai demonstrar que ele estava em outro local, completamente diferente do local onde o fato ocorreu. Daí a importância dessa testemunha, tá? E quero que Vossa Excelência a ouça como do juízo, testemunha do juízo, com base ali também no artigo 209 do Código de Processo Penal, combinado com o artigo 5º, inciso 38, a linha A, plenitude de defesa, da Constituição Federal. Então é isso que você vai fazer. Você vai peticionar, ou até, se o caso, despachar com o juiz, e o juiz vai decidir. Se o juiz, por acaso, indeferir: doutor, já passou o prazo, está precluso, boa sorte, sucesso. Bom, ok, né? Você tem 2 alternativas. A primeira, ingressar com habeas corpus, tá? Ingressar com habeas corpus, tudo sem prejuízo de que no dia do julgamento, no dia do plenário, quando for anunciado o julgamento, né, e apregoadas as partes, você deve arguir também essa nulidade, caso, repito, ela não tenha sido sanada, resolvida, né? Então, digamos que nesse caso aí o juiz indefira, tá? Sente com habeas corpus, também não é concedida a ordem. Aí no dia o juiz instala a sessão do júri e diz mais ou menos o seguinte, né? O meirinho, o oficial: será submetido a julgamento o réu João da Silva, juiz presidente Inácio dos Santos, promotor de justiça, né, Antônio Belo, defensor Emanuel Pereira. Não há testemunhas em plenário. Né? Aí o juiz fala assim: vou proceder agora ao sorteio dos jurados que comporão o conselho de sentença. É nesse momento que você tem que dar o bote. Fazendo uma pequena brincadeira, né? O bote, o pulo do gato. E aí, você vai: Excelência, uma questão de ordem. Pois não, doutor? A defesa peticionou, pedindo fosse ouvida como do juízo uma testemunha de álibi do réu, especialmente porque a tese principal é de negativa de autoria. Sei que foi após o prazo, após o 422 do Código de Processo Penal. Nada obstante, essa testemunha só foi localizada após esse prazo.
Assim, em razão da plenitude de defesa, da importância dessa testemunha, a defesa pediu que Vossa Excelência a ouvisse como do juízo, o que foi indeferido, entendendo assim a defesa que se trata de cerceamento da defesa. Portanto, a defesa requer nesse momento a Vossa Excelência, nos termos ali do artigo 571, inciso 5 do CPP, artigo 571, inciso 5 do Código de Processo Penal, que Vossa Excelência se retrate para ouvir essa testemunha. Agradeço a atenção. Aí o juiz vai decidir. Se ele voltar atrás, ele então deverá até, se não for possível intimar a testemunha na hora, redesignar o plenário para intimar essa testemunha importante da defesa. Agora, caso ele mantenha a decisão anterior de indeferimento, então ele vai consignar em ata, registrar em ata, o júri vai prosseguir, tá? A sessão do júri vai prosseguir normalmente e, no final, se for o caso, na apelação, em preliminar da apelação, você deve arguir, suscitar, levantar, apontar, indicar essa nulidade. Tá bom? Essa nulidade por cerceamento da defesa. Você vai pedir, então, ao tribunal, em preliminar, antes que analise o mérito da causa, se a decisão foi ou não manifestamente contrária à prova dos autos, que ele analise esse cerceamento da defesa. E se o tribunal, se a Câmara Criminal acolher essa nulidade, claro que ela vai anular o julgamento e vai determinar um novo júri do seu cliente, do acusado, do réu, para que então agora se ouça aquela testemunha de álibi, né? Na sessão nova que será designada pelo juiz presidente. Perfeito? Então, essa nulidade, ela deve ser arguida, em primeiro lugar, pelo artigo 571, inciso 5, no dia da sessão, né? Anunciado o julgamento, apregoadas as partes, e, caso o juiz não resolva essa questão, indefira, você vai arguir na preliminar do seu recurso de apelação. Claro, né, gente? Se o caso, né? De repente você absolve o réu. Se o réu for absolvido, claro que você não vai, né? Nem vai caber. Não, embora meu cliente tenha sido absolvido, eu quero anular tribunal. Não, né? Será incabível, né? Será incabível. Você não teve prejuízo nenhum. Tá bom? Né? Aliás, o tribunal nem vai conhecer dessa nulidade, em razão de que o seu cliente foi absolvido, né? Falta interesse, tá bom? Bem, é apenas aí, gente, uma das nulidades, eu apenas exemplifiquei, tá bom? Poderia ser outras, né? Como juntada de um documento importante, mesma coisa, né? Tudo que você reputar importante e que o juiz indefira antes da sessão do júri, você, nesse momento, do 571, inciso 5, deverá arguir essa nulidade. Tá bom? Se passar esse prazo, tá? Se passar esse prazo, você poderá ter essa nulidade, tá bom? Preclusa. Você poderá não arguir mais essa nulidade. Especialmente se ela for nulidade relativa. O que é nulidade relativa? Nulidade relativa é aquela que tem um tempo processual determinado para você suscitar, levantar a nulidade. Passado o prazo, você não poderá mais questionar essa nulidade. E como saber se trata de nulidade absoluta ou nulidade relativa? Gente, até hoje eu não sei a resposta não, viu? Se alguém souber a receita, então, pelo sim, pelo não, tá? Toda e qualquer nulidade, suscite e levante no 571, inciso 5. Então, logo seja anunciado o julgamento e apregoadas as partes. Tá bom? Bem, vou encerrar aqui mais um vídeo, desejando aí tenha sido de alguma utilidade aos colegas, advogados, advogadas. Lembrando sempre que nós temos um segmento aqui no nosso escritório da Sanches Calvo Advogados, que se trata de mentoria no Tribunal do Júri.
mentoria, ser mentor, por meio de consultoria ou parceria. Ou seja, se entrar um caso aí no escritório do colega, em qualquer lugar do Brasil, e o colega não tiver aí apto a fazer o júri, não tiver ainda aquela confiança, aquela segurança, porque nunca fez ou fez poucos, enfim, tá? Mas não pode dispensar o cliente, a vida está difícil, não é mesmo? E também não pode colocar em risco a liberdade do cliente, tem que ter responsabilidade. Então é aí que o nosso escritório pode entrar para ajudá-lo, auxiliá-lo, por meio de consultoria ou mesmo parceria. Saiba mais desse segmento nosso, entrando agora mesmo em contato. Tá bom, gente? Vejo vocês no próximo vídeo. Tá bom? Muito obrigado e até lá.